E aí pessoal, tudo bom? Pessoal, primeiro eu quero me desculpar pela lição de ontem. Não tive, na verdade eu não me organizei, né? Não é que eu não tive tempo, eu não me organizei para que pudesse fazer a lição de ontem. Estava em Águas Formosas, né? E acabou que na falta de organização me descuidei e não fizemos a lição de ontem. Então eu acredito que já nesses últimos 6 meses é a primeira vez que eu faltei um dia de estudar a lição. Eu espero que isso não se repita. Então hoje nós vamos fazer brevemente aqui o estudo do dia de ontem e do dia de hoje, tá? A lição da semana, a qual a gente está estudando, é Vivendo na Terra Prometida. E como a gente veio aqui estudando no capítulo 22 do livro de Josué, nós vimos que houve ali uma situação incômoda entre as nações, as tribos que estavam antes do Rio Jordão com as que estavam após o Rio Jordão, porque quando as tribos do lado leste do Rio Jordão voltaram, eles construíram um altar. Só que o único lugar que era para ter o altar de adoração, de holocausto e tudo, era lá na terra, se não me engano, de Siló, né? Onde que Deus havia pedido para fazer o altar. E quando a notícia chegou às demais tribos lá do lado oeste, Finéias, que era o filho de Eleazar, né? Provavelmente o próximo sumo sacerdote, ele juntou os líderes das demais tribos, das outras 10 tribos, e foi tirar satisfação com o povo, lá com a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Então eles chegaram dispostos a guerrear, porque eles tinham medo que, por causa da desobediência dessas duas tribos e meia, Deus punisse todo o povo, né? Como havia acontecido ali na ocasião de Acã, que escondeu aquelas coisas na tenda, e acabou que várias pessoas sofreram ali também a punição de Deus. Então, o título da lição de ontem era Uma Resposta Gentil, e o título da lição de hoje, Resolução de Conflitos, e uma está bem ligada à outra mesmo, né? Então, depois que eles chegaram para conversar com o povo lá que havia feito esse altar, eles deram a seguinte resposta. Eu não vou ler toda a resposta, só uma parte aqui. Aqui a partir do verso 22, do capítulo 22 de Josué, a resposta deles foi a seguinte: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Então eles começam aqui a dar a resposta de uma maneira assim a enfatizar a adoração ao Deus verdadeiro, né? E eles continuam falando, dando a resposta. Primeiro, uma coisa interessante que a lição vem trazendo aqui é que eles ouviram atentamente o questionamento das pessoas que vieram do lado oeste do Jordão para saber o motivo de terem feito ali esse altar, né? Então, na hora que eles têm a oportunidade de responder, eles primeiro exaltam o nome do Senhor. Eles disseram o poderoso, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor. Inclusive a lição vem trazendo os termos El, Elohim e Yahvé. El, Elohim e Yahvé, né? Enfatizando de fato que eles não tinham a intenção de apostatar, de se desviar do Senhor, de fazer algo que Deus não havia pedido. Por exemplo, fazer um outro altar em outro lugar para fazer outro local de adoração, já que Deus havia falado que não era ali, era apenas lá no lugar onde Deus havia ordenado. Como eu disse, se não me engano, lá em Siló, né?
E aqui a resposta deles é a seguinte, o que eles disseram aqui para justificar. Pelo que dissemos, preparemos-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes partes no Senhor. Então, esse texto aqui fica até parecendo contraditório, né? Mas eles falaram assim, olha, nós vamos fazer aqui esse altar, não para holocausto nem sacrifício, mas para servir de testemunho, que esse altar é parecido com o que está lá em Siló. Então nós vamos fazer esse altar aqui parecido para mostrar para nós que nós somos adoradores do Deus que pediu para fazer um altar como esse lá em Siló. Eles ainda disseram mais, olha, quando os filhos de vocês daqui tantas gerações vierem falar que nós não temos parte, não, ó, aqui ó, um testemunho, o nosso altar é parecido com os seus. Então nós também podemos adorar o Senhor com holocaustos, com sacrifícios, não nesse altar, mas no altar do Senhor que está lá na cidade de Siló. Então era para ser um testemunho, de fato, esse altar passou a se chamar testemunho. Então essa foi a resposta, vem trazendo também aqui a passagem de Provérbios capítulo 15, verso 1, que diz assim, a palavra branda, ela acalma os conflitos, enquanto que a palavra ríspida, ela inflama os conflitos, né? A palavra branda desvia o furor, né? Enquanto que a palavra ríspida suscita a ira. E o povo ali, as 2,5 tribos, foram sábios e responderam com firmeza, ouviram, responderam com firmeza e justificaram. E vem falando aqui, a partir do verso 30 até o 34, já entrando aqui no estudo de quinta-feira, que eles ficaram satisfeitos com a resposta que tiveram, voltaram felizes para suas terras e agradecendo a Deus também, porque evitou que houvesse guerra, uma guerra civil ali entre eles. E, inclusive, o título aqui da lição de hoje, quinta-feira, né? O de ontem, uma resposta gentil, dia 10. E de hoje, dia 11, resolução de conflitos. E nessa resolução de conflitos, vem falando justamente que eles ficaram satisfeitos com as respostas ali. Aqui no comentário da lição de hoje, dessa resolução de conflitos, eles mostraram para a gente aqui 6 pontos importantes para a resolução de conflitos em qualquer lugar, em casa, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar que você estiver. 6 passos importantes aqui para a resolução de conflitos. O primeiro passo: buscar o diálogo em vez de reprimir pensamentos até que as emoções explodam. Muitas vezes, quando alguém fala alguma coisa ali que você não concorda, ou você dá uma resposta com ironia, ou você já rebate ali com outra resposta ríspida, né? Então a gente tem que procurar o diálogo para evitar um diálogo brando, uma resposta branda, para evitar que as emoções se explodam. Primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que alguém esteja convencido de sua própria avaliação, não deve tirar conclusões precipitadas. Assim como as 10 tribos vieram já com as suas avaliações ali, convencidos da avaliação do que o povo das outras 2 tribos estavam fazendo, eles pararam e ouviram, né? Então eles, apesar de estarem pensando de uma forma, eles não bateram o pé e não procuraram conflito, pelo contrário, ouviram calmamente. Terceiro ponto, converse sobre os problemas reais ou aparentes antes de agir de acordo com as suas conclusões. Então, se você está pensando que a tal coisa é de uma forma, não. Converse primeiro, veja se de fato é daquela forma, para você não agir precipitado, né, de acordo com as suas próprias conclusões. Quarto ponto, esteja disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade, né? Fazer sacrifícios é difícil, né? Quando você está convencido do erro de alguém, às vezes a gente não quer levar desaforo para casa, né? Muitas vezes a gente bate o pé ali, a gente quer que seja daquela forma, porque a gente acha que é a maneira correta, mas a gente tem que procurar, às vezes, engolir o orgulho e
agir da melhor forma possível. Quinto ponto, quando for acusado com ou sem razão, dê uma resposta gentil que afaste a ira. Também um ponto difícil, né? Mas é possível fazer dessa forma. E o sexto ponto, alegre-se e louve a Deus quando a paz for restabelecida. Também muito importante, né? Se as tribos do lado oriental do Jordão tivessem apostatado, o povo de Israel teria aplicado as exigências da aliança. A unidade nunca pode ser um argumento para ignorar a verdade ou abandonar os princípios bíblicos. Entretanto, a disciplina da igreja deve ser sempre o último e não o primeiro recurso, depois que as tentativas de reconciliação e assistência pastoral com base na palavra de Deus falharem. Como nossas igrejas seriam diferentes se esses princípios simples fossem aplicados de forma consistente. Interessante, muitas vezes a gente vê alguém errando, né, alguém com um mau testemunho, e às vezes já vem na igreja falar daquela pessoa, denunciar, né, levar a comissão e procurar o afastamento dela, né, sem antes passar. A gente escuta de outras pessoas, não passa a saber da própria pessoa, e isso vai criando uma bola de neve. E, né, em vez de procurar conversar com a pessoa, já ouvir o lado dela, procurar a melhor forma de resolver, muitas vezes a gente já quer a punição, né, o afastamento, enfim, a censura, a exclusão, né? Então, que sirva de exemplo para nós esses pontos aqui e que possamos colocar em prática em nossas vidas, na família, no trabalho, na igreja, em todos os ambientes, certo? Então é isso, mais uma vez eu peço desculpa por ontem, espero que não aconteça mais, tá ok? Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, louvamos o teu santo nome por tua bondade e misericórdia. Te agradecemos também por esses preciosos ensinamentos que tivemos nesse estudo e que possamos colocar em prática, que possamos ser sempre guiados pelo Senhor em nossos diálogos, em nossas reuniões, em todas as questões, em nosso lar, em nosso trabalho, e que nós possamos também ter sempre uma palavra branda, palavras sábias guiadas pelo Senhor. Esteja conosco, dá-nos um bom descanso, uma noite abençoada na tua presença, oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, mais uma vez eu agradeço a você que tem acompanhado, que assiste aí as lições da Escola Sabatina. Se puder, curta, compartilhe também e vamos juntos aí crescendo na graça e no aprendizado do Senhor. Até mais.